Uhum. Muito bem. Então, aqui de novo, uma equação que segue a mesma lógica, um valor mais ou menos, né? Um outro que multiplica o parâmetro que está variando. Eu quero que você perceba que nessa equação, como na outra, a variação é uniforme. É sempre de 6 em 6. Por exemplo, aqui passa uma hora, menos 6, e assim vai. Uhum. Bem, você é um cara que passou num curso muito top, aí da Unifesp e tal, o que me faz pensar que esse tipo de conta pode ser fácil para você também. Não, tranquilo. Função afim é de boa. Tem que me dizer quando as coisas estiverem fáceis, senão eu já passo aqui para cálculo vetorial, Daí, tensores, daí você com certeza não vai me dizer que é de boa. não, daí não é de boa. Tá, Mas para mas função afim é até que é tranquilo. tá. Bem, eu vou te pedir para fazer então esses problemas e depois a gente vai fazer mais uma discussãozinha aí sobre o que de fato seria interessante para você. Então, quero que você faça esse problema um aqui, Vinícius, trabalha, beleza? Esse problema um Uhum. aqui. Quando você me entregar, continua. Pronto. Opa, então manda aí. Quando mandar, avisa. Mandei. Nada a acrescentar, meu velho. Você é muito bom. Agora me surge uma dúvida. Parece que nessas matemáticas de ensino médio aqui você está razoavelmente bem.
Sim, sim, essa parte sim. Eu Então, ainda tenho, se você me der uma expressão algébrica muito complexa, eu ainda vou ter dificuldade de simplificar ela, mas eu consigo. certo. Como o seu caso é um caso muito arbitrário, assim, vamos dizer assim, uma vez que você não tem uma matéria específica, né? Numa situação como essa é sempre importante que, sempre melhor, vamos dizer assim, que o aluno traga, né, as questões que quer trabalhar, né? Mas como não é o caso, pelo menos nessa primeira aula, você, por acaso, acha que não é melhor a gente começar a ver coisa de faculdade, então, do tipo TV, cálculo, coisas assim? Porque a de ensino Sim, médio parece bom. não, beleza, vamos lá. Certo. Ou se for pré-cálculo, um pré-cálculo em nível mais avançado, sabe? Bem, Por exemplo, tem um livro que eu estou usando para estudar, se chama, ele é em inglês, né? Pre-Calculus Mathematics, do Shanks, Bloomfield, Flinor e Eichholz. não conheço com certeza. Mas tem alguma questão aí nesse livro que tu queiras me enviar para a gente trabalhar? Eu vou te enviar as que eu fiquei em dúvida. Logo no primeiro, ele está falando só sobre a coordenação da linha, né? Da linha Aham, dos números reais. E já tem algumas coisas difíceis. beleza. Ó, vou te mandar aqui uma parte dos exercícios que eu já fiquei com bastante dúvida. Tem essa coisa de prova e tudo mais. Entendi. A 13 você não fez, por exemplo. Não, a partir da 13 que ele colocou esses asteriscos já são as difíceis. A 12 eu também não consegui. Todas as com asterisco eu não consegui, que são as questões difíceis. Entendi. Tá, você faz engenharia do quê mesmo? Eu faço ciências ambientais. A gente tem cálculo um e 2 só. Entendi. Bem, por que essa tara por matemática aí, cara? Não entendi. Porque eu quero aprender a modelar. Ah, isso de fato é importante. E daí para isso eu preciso dominar cálculo, preciso dominar álgebra linear, estatística. Então tava um negócio de criança que eu tava fazendo aqui. Que pessoas na sua, quando vem com a sua pendência aí, normalmente querem isso que eu estava explicando. Ah, tá. Vamos tentar fazer essa desgraça aqui usando um sistema de coordenadas, ou seja, tem que ser uma coisa meio gráfica aqui. É, argumente geometricamente que tem que fazer desenho, então. Que o módulo de x menos y é menor ou igual ao módulo de x menos z mais z menos y. Considere as possíveis coordenadas de px, py e pz. As possíveis Uh, ordens, né? ordens. Mas o que quer dizer? Px seria É um ponto. ponto, Ele né? usa essa notação para se referir a um ponto na linha. Então, no caso, né, x menos y seria O a valor do ponto. distância entre os pontos px e py, né? Isso, E a mesma coisa para os outros. isso. É, Só que eu não consegui argumentar que isso é verdade para qualquer caso. muito bem. Isso aqui eu acho que tem a ver com a desigualdade triangular, né, cara? Tu já ouviu falar da desigualdade triangular? Não. A desigualdade triangular é um negócio importante aí da matematiquinha básica. É, muito bem. Como é que eu posso te explicar a desigualdade triangular, então? Quando você tem você tem o tamanho dos lados do triângulo, certo? Digamos x, y, z. Muito bem. Você sempre vai poder dizer que dentro de um triângulo, né, isso a gente aprende lá no começo da matemática na escola, no ensino médio, e rever de novo no cálculo, né?
você tem os três lados do seu triângulo, você pode chamar ele de x, y, z. E você pode afirmar, então, que dentro de um triângulo, né, o tamanho... bem, melhor a gente dar nome aos pontos aqui, né? Esse ponto e esse. Obviamente, né, esse lado aqui vai ser x menos y. A gente pode definir dessa forma, ok? Como? Como um vetor, né? Por exemplo, você já estudou geometria analítica? Não sei se você estudou, né? Não. Lá na geometria analítica, a gente aprende que um vetor, né, que, por exemplo, seria esse cara aqui, no caso desses dois pontos, ele vai ser dado pelas coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, Hum, ok? Então, é isso. Então, nesse caso aqui, desse tipo, eu poderia dizer que x menos y, que me daria o tamanho desse negócio aqui, né? Vai ser sempre menor ou igual aos outros lados, entendeu? Ao uhum. tamanho dos outros lados somados. É impossível que você consiga formar um triângulo sem isso aqui ser verdade. Você não pode colocar qualquer tamanho os lados dos triângulos, né? Senão o triângulo não vai fechar. Sim. Ele passa, etc. Então existe isso, né? Que é a desigualdade triangular. Ela tem uma consequência bem óbvia pra gente, né? Que a menor distância entre dois pontos é sempre o caminho reto. Basicamente é isso que ela traz pra gente. Beleza? Aham. Ah, então, por exemplo, digamos que eu crie um triângulo aqui. Pode ser esse aqui, mais bonitinho. Bem, ele é um triângulo retângulo, né? Então pode ser que você fique viciado em um tipo específico de triângulo, não é o que eu quero. Então, vou dar um escaleno aqui. A gente pode ter, por exemplo, que aqui mede 5, esse outro lado mede 3 e outro lado mede 1. Será que isso aqui vai fazer valer a lei que eu escrevi aqui em cima? Note que a lei que eu escrevi aqui em cima ela é um tanto quanto genérica, né? Sim. Tipo, a ordem dos pontos que eu coloquei aqui não importa na realidade, né? Uhum. A questão é que todos eles têm que seguir essa lógica de a soma dos outros dois tem que ser sempre maior ou igual ao lado que faltou, beleza? Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos supor aqui que vamos supor esse triângulo. Será que vai funcionar? Né? Então vamos colocar, por exemplo, o lado maior do outro lado ali. 5. Beleza? Uhum. Então o tamanho deu 5 ali. Menor ou igual, por exemplo. A... Bem, vamos fazer a coisa certa, né? Eu vou dizer que aqui vamos dizer aqui que é z é igual a 5, x é igual a 1 e não, peraí. Aqui eu vou chamar de y, melhor. Y é igual a 5, x igual a 1 e z igual a 3. Muito bem. Então, se eu for fazer aqui x menos y, eu vou ter 4, certo? Uhum. X menos z, eu vou ter 2. E o outro, que é z menos y, é quanto? 2 também. Então, eu vou ficar com 4 menor ou igual a 2 mais 2, certo? Uhum. Eu consigo formar um triângulo, né, nesse estilo, Uhum. beleza? E isso aqui serve também para espaços com mais dimensões, né? Tipo, não precisa ser necessariamente só no 3D. Isso que é muito legal. Por exemplo, toda vez que eu consigo definir um módulo, né? Isso aí da geometria da álgebra linear. Você provavelmente não vai fazer essa matéria.
Mas como você quer trabalhar com programação, às vezes tem que falar sobre vetores de matrizes lá, né? Sim. Então isso aqui também vale lá. Beleza? Uhum. Muito bem. Eu acho que dessa forma eu provei, né, para você aí, a partir de uma coisa um pouco mais básica, né? Que aquilo ali é verdade. Porque na prática, ele está pedindo você provar a desigualdade triangular aqui. Beleza? Uhum. Então é resumidamente isso. Geometricamente é um triângulo, em outras palavras. Beleza? Beleza. Muito bem. Senão não teria nem como haver a conexão, né, do que ele está citando aqui entre os lados. Isso aqui é desigualdade triangular na prática. Muito bem. É que ele estava usando aí um sistema de coordenada unidimensional nesse capítulo. Ele estava trabalhando só com a linha. Daí a coisa muda um pouco. Bem, olha só, velho, você tem que me enviar essas coisas antes, porque eu preciso me preparar melhor. Tu Não, falou de assim, boa, eu de pensei, boa. pô, cara, tá querendo matemática básica, beleza. Mas eu acho que eu consigo enrolar aqui na linha. Bom, ah, tá, deixa eu fazer uma linha aqui. E a gente vai ter, dentro dessa linha, X, por exemplo, Y e o Z, que são a coordenada desses três pontos ali, né? Uhum. Px, Py e Pz, que ele cita. Então, a gente já entendeu que o cara x menos y, por exemplo, é uma distância. Uhum. Então, essa distância, por exemplo, ela pode ser denotada como d do px py. É um jeito de escrever a distância. Sim, ele usava essa notação, px, py, para dizer a distância do x e y. Então, em outras palavras, a desigualdade que ele pede pode ser escrita como esse cara aqui menos os outros referentes ali às suas respectivas distâncias, né? Então, por exemplo, pxpz mais pzpy, certo? Uhum. Né, isso vai significar na prática que a distância direta, né, entre esses pontos aqui é menor ou igual à distância percorrida para ir do px ao pz e depois do pz ao py. Uhum. É, bem, isso aqui, de novo, né, eu conheço como desigualdade triangular. Agora, como nós estamos numa reta, né, a coisa muda um pouco, né? Porque não tem um triângulo aqui, afinal de contas, se eu estou trabalhando numa reta mesmo, não tem como formar um triângulo numa reta, né? Claro. É, muito bem. Agora, como é que a gente pode entender isso numa análise de ordem, né, cara? Porque existem alguns casos aqui, certo? Uhum. Tem ordem, pode ser ordens diferentes, né? Claro, exatamente. Então, eu acho que a questão é avaliar os casos. Então, por exemplo, o caso 1, PZ entre PX e PY. Não foi o que eu desenhei, mas é um caso. Uhum. O que que isso significaria na prática? Isso significa que ou x é menor que z, que é menor que y, no caso, as coordenadas, né? Uhum. X é menor que z, que é menor que y, veja, o z entre o x e o y, né? Sim. Do ponto de vista geométrico, mas eu estou escrevendo aqui. Ou y é menor que z, mas os valores mesmo, né? Porque se a gente pensar, isso aqui é uma reta real, né? Então, para cá vai estar o positivo, né? Então, são os valores, né? O valor desse aqui, no caso, é menor que é menor que esse, certo? Uhum. Isso. Então, é disso que eu estou falando ali. Muito bem. Então, por exemplo, vamos colocar assim, nessa situação, para ir de px a py, passamos necessariamente por pz. Tem que passar. É uma reta, certo? Uhum. Eu poderia dizer, então, que a distância total percorrida de
px. Acho que você já está começando a desenhar na cabeça isso, né? Uhum. É a soma das distâncias de px a pz e de pz a py. Isso, Você conseguiu desenhar isso na cabeça, né? sim. Muito bem. Então, beleza. Vamos dizer assim, de fato, eu provei pela distância, sacou? Então, eu provei que dpx de uma forma lógica, né? Não fiz nem desenho nem nada aqui, mas só falando fica óbvio, né? pxpz mais, né? Quem? Mais dpz py, que é a Ah, distância. sim, com certeza. E quem que a gente falou que são esses caras? Agora há pouco eu falei que esses caras era justamente esses módulozinhos, não é mesmo? Aham. Então, vamos lá. Vai Nesse ficar caso é igual, tá aprovado. isso. Então, deixa eu só escrever que esta parada que eu acabei de escrever aqui é a mesma coisa que x menos y, se estiver falando uma reta, claro. Sim, X menos z mais z menos y, beleza? sim. Então tá aprovado e obviamente para os outros vai ser a mesma coisa, né? Já dois Ok? casos já foram resolvidos. É, show de bola. Beleza? Uhum. Provei agora toca editor, né? Show de bola. Então, beleza, vamos para a próxima. Deixa eu olhar aqui. Pode ser que Essas PY coisas. esteja entre PZ e PX. Oi? Tá. É que eu provei para esse caso, mas os outros são análogos. É isso que eu quis dizer. Ah, é, eles Beleza? são? Claro que são. É só trocar a letra. Tipo, beleza, chamei de X. Eu poderia ter chamado de Y aqui. E aqui de X. Mudei a Mas ordem? daí isso não ia mudar as coisas? Ia mudar a ordem, mas Porque qual que é o daí problema? a distância entre Y e X vai ser diferente do que, do que no último caso, né? Claro que não. A distância é a mesma. Aqui não era X, era Y. Se eu dizer Aham. que aqui é Y e X, pronto. Mesma distância. Só Sim, mudei a mas letra, poxa. Só mudei o símbolo que representa. Eu não precisava nem não tem colocar XY. outros, não Poderia tem, colocar coraçãozinho e estrelinha. Seria a mesma coisa. não tem três tipos de caso? Um com o Z no meio, outro com o Y no meio e outro com Cara, X no todos meio? os casos são os mesmos, velho. Só mudam as letras que representam eles. Uhum. Tipo, se tu quiser, eu faço aqui, mas vai dar a mesma coisa. Vamos ver se como é que fica, se for Y Ah, no então meio e significa que Z você não no meio? entendeu isso aqui ainda. Porque é análogo, velho. É tudo análogo. Só tá mudando o símbolo que representa. Mas tá, vamos lá. PX. Pô, vai ter caso pra caralho aqui, mano. PX está entre PZ e PY. É outro caso. Então significa que você vai ter Z menor que X menor que Y. Ou Y menor que X menor que Z. Certo? Uhum. Então, pela mesma lógica, a distância total do percurso de PZ a PY passando por PX é D, que é a distância do PZ PY, que é igual a D PZ PX mais. Sim, só que ele está pedindo para provar que a distância entre Px e Py vai ser sempre menor ou igual à distância entre Px e Pz e Py e Pz. O que que tem? Agora você está escrevendo uma outra coisa, né? Ah, Precisava ser a mesma expressão aqui, não é? como assim a mesma expressão? Eu estou escrevendo outro caso? Mas mesmo nesse caso, tinha que ser que o módulo de x menos y é igual a, ou igual a menor ao módulo de x menos z mais z menos y. Pera. Ah, Tinha que valer isso para todos os casos. tá, qual é o módulo que representa esse negócio que eu acabei de escrever? Não é Z menos Y igual
a z menos x mais x menos y. Mas não é esse o caso que eles querem que a gente prove. É o x menos y é igual a x menos z mais z menos y. Mesmo para esse caso. Tipo, tinha que ser isso independente da organização dos pontos. Calma aí, vou chegar lá. Não se preocupe. Uhum. Bem, se funciona daquele jeito, vai funcionar aqui também. Bem, o que que vai acontecer? Nessa situação aqui, vamos lá, pela mesma lógica mental, vamos desenhar isso. Para ir de px a py, o que que vai acontecer? A gente vai ter que passar necessariamente por quem? Pelo z, certo? Uhum. Pelo ponto z, melhor dizendo. A distância total percorrida de px a py vai ser o quê? É a soma das distâncias de px a pz, beleza? Isso está escrito bem evidentemente lá, e de pz a py. Muito bem. Então, como é que a gente vai poder escrever isso aqui? Veja que eu estou procurando a distância percorrida de px a py, certo? Sim, mas não vai, nesse caso, não vai ser a soma dessas distâncias, não é? Ou vai? Tá, pera, eu acho que eu me confundi um pouco aqui. Eu tô falando do outro caso ainda. É, Pensando no exato. outro caso. Tá, tá bom. Beleza, o módulo que representa tá ali. Uhum. Agora, que representa aquela distância que eu escrevi. Muito bem. Sim. Então, a gente, na prática, apesar de ter escrito aqui, aquilo, a gente quer verificar aquilo que você acabou de me falar. Queremos verificar se a distância do px py Ok. é Uhum. menor ou igual. Veja, continua sendo aquela mesma lei, né? Sim. Do pxpz mais distância do pz DPY. py. Tá bom. Então tá. Veja. A gente pode fazer uma substituição aqui. Porque a gente já tem uma informação lá do primeiro caso. Substituindo d pz py, que é uma informação que nós temos lá do primeiro caso, pelo que, né? Vamos colocar assim. O d px py. Podia copiar essas coisas, porque é meio cansativo desenhar esses negócios, escrever esses negócios. Mas eu acho melhor ficar desse jeito mesmo, já que é uma prova. Pô, você me veio com uma bomba, hein, cara? Devia ter enviado antes isso. PZ. É difícil esse exercício, né, cara? É difícil, não, diria que não é assim a coisa mais difícil do mundo, Mas mas não é trivial. não é uma coisa que você está mentalmente pronto para fazer assim sempre, né? Me envie na próxima. Quando você... Envio, envio. Eu tô tentando fazer esse livro de pré-cálculo e eu peguei ele porque disseram que ele é bem desafiador, mesmo nos capítulos que deveriam ser mais simples. Esse capítulo é sobre a linha numérica, cara. Tipo assim. Com preparação dá. O foda é, tipo, eu não estar preparado e também ter que explicar a parada, né? Mas dá pra fazer. Sim. Mas Então no tá próximo bom. eu te faço. Veja só, então eu tô falando aqui que eu tô substituindo esse cara, certo? Certo. Que nós já conversamos sobre esse cara, né? Porque nós sabemos, veja só, né? Veja esse cara aqui, né? Que é a lei que ele pede para nós, lá no enunciado. E eu Sim. sei que essa distância aqui é isto, certo? Uhum. A distância de PZ a PY é a distância de PZ a PX e de PX a PY, certo? Ou você tem alguma dúvida quanto a isso? Coloque X entre o Z e o Y. Não é verdade isso aqui? Sim.
Muito bem. Então eu só fiz uma substituição ali por uma coisa autoevidente. Muito bem. Sim, porque dessa E, vez o X está no meio, né? exatamente, dessa vez o x está no meio. Veja só onde que eu comecei a escrever. Então dizer Px está entre PZ e PY. Foi o que eu escrevi aqui, tá vendo? sim, sim. Isso. Muito bem. Então, o que nós podemos concluir agora? Como D. Puta, lá vai escrever esse monte de coisa. Px, Pz é igual ao D, Pz, Px, né? Ordem, vamos dizer assim, não importa. Quando eu estou falando de distância, certo? Uhum. Distância é um módulo, né? E é por isso que está tratando como um módulo ali. Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui. Hum. Temos o quê? Temos que a distância de Px e Y, que se eu fosse fazer isso na caneta ia ficar muito feio. Quando eu começo a me repetir assim, a minha letra fica horrível. É duas vezes a distância, né? Se você olhar ali, você consegue somar, certo? É duas vezes a distância de PXPZ mais a distância de PXPY, certo? Certo. Só pegar os carinhas ali na expressão de cima e somá-los. Muito bem. Agora, vamos concluir que essa desigualdade ela é verdadeira, né? Por quê? Porque o dpx dpz, nós temos aqui, ele é uma distância, um tamanho. Então, ele tem que ser sempre maior ou igual a zero, certo? Sim, Repare que se eu passar esse mano aqui para outro lado, vai zerar, não é mesmo? sim. Eles se anulam, né? Então, um jeito de escrever esse negócio aqui é que 2D, né? Só rearranjando ali de novo, px, p, z é maior ou igual a zero. Então, veja, é a distância entre dois pontos. Tem que ser maior ou igual a zero. Senão não seria uma distância. Uhum. Então foi a conclusão que eu cheguei aqui. Isso aqui é obrigatoriamente verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Entendeu? Sim. Então, vamos dizer assim, esse caso está provado. Beleza. Veja, eu provei que é difícil explicar isso para alguém que não é da matemática, mas eu provei por algo evidente, sacou? Cheguei numa Sim. conclusão evidente. A distância entre dois pontos tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso que eu falei aqui tem que ser verdadeiro, ok? Certo. Muito bem. Da mesma forma que o primeiro caso ali, a gente chegou facinho já na expressão que o enunciado pedia. Só que existe um terceiro caso ainda, né? Que é o caso do Y no meio. Exatamente. Mas esse sim eu acho que é análogo, não é? Esse é análogo ao último que nós fizemos, É, esse exatamente. agora. Beleza. Daí seria só uma questão de mudar a letrinha ali que você está usando, certo? Então o que Sim. faltou para você foi perceber isso aqui, né? Sim. Então acho que está aprovado. Tá, tá. Aprovado, hein? Não, Aprovado? esse daí é análogo agora ao último caso, né? É que esse caso e o primeiro são um pouco diferentes para mim. Então, de fato, são. É que, sei lá, eu tinha desenhado na cabeça, para mim já fazia sentido, mas de fato, algebricamente tem que ser provado. Muito bem observado da sua parte. Vamos fazer o 14 agora, deixa eu pegar o enunciado aqui. Se der tempo, né? Use o resultado do exercício 13 para mostrar. Ah, isso aqui é como a desigualdade triangular normalmente aparece nos livrinhos. Só que, claro, né? Estamos falando de lados de triângulos aqui, de fato, né? Mas deixa para lá. Qualquer apostila de cálculo vai te mostrar essa expressão aí. Essa daí me parece mais auto-evidente, a da 14. Sim. Por conta Então, da própria natureza do módulo, né? isso. É, Porque se y for negativo, por exemplo, vai diminuir primeiro x e o módulo vai ser menor do que a soma do módulo de x e de y, que, por exemplo, poderia ser negativo.
Isso. A questão é que o que a gente concluiu lá do exercício 13, né? A gente encontrou uma desigualdade como solução, né? Foi o que a gente encontrou aqui em cima. E aqui também pela questão do menor igual. Certo? Certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso serve não só para esses tamanhos específicos que nós estamos falando lá, mas para quaisquer números reais, ok? Eu posso dizer que quaisquer dois números reais, três números reais, melhor dizendo, onde existe essa relação de um tá antes do outro, etc., a gente pode escrever isso aqui, beleza? Sim. Isso. Quaisquer números reais. Muito bem. A gente pode utilizar essa desigualdade acima, essa desigualdade aqui que eu escrevi aqui em cima, para provar outras desigualdades, né? Só que para isso, agora que ficou meio arbitrário demais essa parada. Mas é que assim, né? A gente tinha lá o nosso. Vamos dizer que em vez de X, B, né? Já para usar as letras que nós estamos utilizando, né? Melhor. Que eu quis deixar claro que funciona para qualquer coisa, né? Uhum. Agora, se a gente pegar e colocar alguns valores específicos aqui, como é que fica, né? Por exemplo, se o Z for zero, vai aparecer aquilo que a gente queria, né? Sim. O problema é que daí eu tô tendo que colocar um valor específico. Eu não entendi direito se é isso que o enunciado quer, mas isso vai me resultar o que o enunciado quer. Tipo, é meio bobo, mas é como se eu tivesse o Z igual a zero aqui e o, sei lá, X igual a, sei lá, Y igual a Y aqui e X igual a X aqui. Sim. Pode ser, né? E daí tu vai ficar com X menos Y igual a módulo de X mais o módulo de Y, certo? Sim. É pra esse caso aqui, né? Para um outro caso, fazer aparecer esse zero aí não parece tão evidente, não, para ser bem sincero. Matar o Z, vamos dizer assim, matar o Z a partir disso, né? Daí eu vou ter que pensar um pouco, cara. Beleza? Beleza. Para esse caso aqui, chamando de zero, beleza, mas assim, para todos os casos, como é que eu faço o Z sumir ali, né? Porque o Z, a princípio, nem existe aqui, né? Ele é um cara muito arbitrário aqui. Mas se eu colocasse Z igual a. Se eu abrisse os módulos, né? São casos, são possibilidades. Talvez abrir os módulos. Eu acho que é que eu tô sem tempo, eu tento alunar agora, cara. Mas talvez abrir esses módulos, né? Pegando casos específicos, do tipo, o caso onde o cara aqui de dentro, né, que era x menos z, né, fosse, na verdade, menos x mais z, tá ligado? Para Uhum. determinados valores de z e tal, daí o z se cortaria, porque pela mesma lógica aqui teria que ficar y menos z, o z morre, entendeu? Eu acho que é isso. Porque quando você define uma expressão como essa, né, você vai ter que é x menos y se x maior que y, certo? E vai Certo. ser y menos x, opa, y menos x mais y, se o contrário, certo? Sim. Então eu acho que é isso que ele tá querendo que faça ali para cortar, beleza? Beleza. Mas daí, bem, fica como um exercício aí para ti. E na próxima, pelo amor de Deus, me mande essas coisas com antecedência. Vou mandar para você. Beleza. Mas deu para E entender mais ou menos o que tu tens que fazer aqui para chegar na resposta, né? deu sim, deu sim. Eu vou seguindo esse livro e eu vou te mandando os exercícios que eu não consigo fazer. É isso, esse livro, mesmo com os conceitos mais simples, tenta produzir exercícios desafiadores. Sim, sim, são bem interessantes, mas são bem interessantes, cara,